E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo de Tática Didática. Meu nome é Vinícius Ferreira e hoje vou fazer a análise pós-jogo do Inter, a derrota, o empate em 1-1 contra o Novo Hamburgo em casa. Um jogo complicado, né? E o Inter teve bastante dificuldade, teve pouco repertório, principalmente no segundo tempo, pouca intensidade, né? O gol, eu vou mostrar depois, foi muito similar ao que aconteceu contra o Ipiranga, né? Então, teve alguns pontos positivos, mas outros nem tanto assim. Como a equipe do Novo Hamburgo estava muito fechada, né? A gente vê aqui o Novo Hamburgo defendendo um bloco bem baixo, um 5-4-1 bem baixo, defendendo muito bem o entre linhas. Então o Inter tinha 3 jogadores no entre linhas e ninguém conseguia receber a bola. Acho que isso que o Inter fez de errado. Tinha que ter utilizado mais os jogadores do lado de campo. E essa bola descoberta do Cuesta, que é quando ele está sem nenhuma marcação, podia ter a infiltração do Edenilson dentro da área, que é muito comum o Cuesta e o Edenilson fazerem isso, né? Um dos gols que o Inter fez ano passado, e em outros anos aí, o Cuesta, quando tinha essa bola e nenhum marcador fazendo pressão nele, ele tinha a opção de fazer um cruzamento para uma infiltração de outro jogador, e muitos dos gols que foram assim era com o Edenilson se infiltrando. E o Inter não fez isso. Teve uma, duas jogadas no primeiro tempo com um cruzamento onde o Cuesta não achou ninguém, tinha só o Wesley dentro da área. Então, acho que essa jogada foi mal aproveitada e o Inter poderia ter aproveitado melhor os pontos, né? Tentar virar de corredor mais rápido, fazer inversões, diagonais longas para esses pontas. Na verdade, os alas, né? O Moisés e o Heitor. E o Inter não conseguiu fazer isso muito bem. Buscava muito o jogo pelo meio também. E a gente vê aqui Lisieiro está marcado, Edenilson, Tyson e o David também. Né? Então, muito difícil do Inter conseguir passar pelo meio. E aqui, mais uma vez, né, o Inter conseguia, em algumas ocasiões, aproveitar uma desorganização do Novo Hamburgo e fazer essa bola chegar num contra um de um dos alas. Né? O Moisés, por exemplo, aqui já está um pouco mais dentro da área, né? E o Liseiro consegue achar ele com mais velocidade, e aí fica num contra um do Moisés contra o jogador do Novo Hamburgo. Moisés cruza errado, mas já é uma chance que o Inter cria a partir de troca de bola rápida, né? Variando de corredor, indo para a direita, para o meio, para a esquerda. E o Liseiro consegue achar o Moisés numa situação de um contra um. Que, na verdade, o Paulo Vitor seria uma opção melhor, né? O Moisés não é um cara muito técnico, não é um cara que vai pro drible, é um cara mais de força, mais de marcação, apesar de ser um jogador de muita explosão e potência e força lá na frente, ele não consegue ser um cara muito técnico para um contra um. O PV já é diferente, né? O PV, se quiser, para mim, ele pode jogar como ponta, normal, tranquilo, porque um contra um dele é muito bom e, na minha visão, faltou ele jogar contra o Novo Hamburgo nessa linha fechada, né? Aqui a gente vê, no primeiro tempo, o Inter fez bastante isso de conseguir recuperar a bola no campo do adversário, mas não aproveitou as chances que tinha, né? Aqui o David faz um passe muito forte para o Edenilson não consegue chegar na bola, mas as recuperações no campo do adversário aconteciam, né? E aconteciam várias vezes. Aqui, mais uma vez, a gente vê o Wesley roubando a bola, né? E a linha de marcação do Inter bem alta, e sem dar opção de passe para o jogador adversário. O Wesley rouba a bola, ele pressiona, rouba a bola, e aí o David tem duas opções, né? Era o passe para o Tyson, que ele não fez,
e o outro era o drible. Ele foi pro drible e pro chute. Foi uma boa chance, mas o passe, na minha visão, teria sido o gol do Tyson, porque ele está completamente livre, está cara a cara. Né? É verdade que o jogador do Novo Hamburgo ele está bem posicionado, né? Daqui a pouco, se o David erra um pouco a direção do passe, o jogador consegue tirar a bola. Mas um passe preciso aqui, o Tyson era cara a cara com o goleiro. Então, mais uma recuperação de bola no campo adversário, algo que é muito positivo, mas um ponto negativo que foi a tomada de decisão. Um passe aqui era praticamente o gol do Inter, era cara a cara do Tyson com o goleiro. Aqui já no segundo tempo, o gol do Novo Hamburgo, aos 10 minutos. A primeira coisa, a falha do Bruno Mendes, ele não precisava ter feito essa cobertura, ele poderia ter muito bem ter ficado na zona onde ele estava, ele saiu para fazer essa cobertura no Heitor, que nem precisava na verdade. Era 1 contra 1, o cara estava chegando numa linha de fundo, o Heitor já tinha chego já, quase no jogador para fazer essa marcação, ele conseguiu se recuperar, e o Bruno Mendes saiu da zona, e também ninguém acompanhou, né? O Edenilson não acompanhou o jogador, e o Dourado também não fechou, não fez essa cobertura, não fechou o espaço, né? Então nenhum dos volantes que estava no jogo fechou o espaço dentro da área. O Cuesta não teve muito o que fazer, ele brigou com o centroavante ganhou, mas aí a cobertura não existia. Muito parecido no jogo contra o Ipiranga. O Cuesta, que na minha visão, ele errou também em fazer a cobertura, porque não tinha ninguém para ele marcar. Então, ele deixa um jogador livre e aí fica o Lisieiro e o Dourado marcando ninguém, porque eles não fazem nenhuma cobertura. O jogador chuta, o Daniel faz a defesa e no rebote o jogador na sobra faz o gol. Mas teve um jogador livre praticamente dentro da pequena área. Então é outra falha, praticamente igual, e agora no jogo contra o Novo Hamburgo. Aqui o gol do Inter, do Tyson. O Bosquilha ele atrai 2 marcadores e deixa o Tyson livre. Aconteceu muito pouco isso no jogo e o Tyson conseguiu aproveitar com chute. Normalmente o Tyson faz passe, mas hoje ele conseguiu chute e um belo de um chute, fez um bom gol. E aqui, já bem no final do jogo, o Maurício já tinha entrado, David virando ponta, o Tyson virando ponta esquerda também. O Moisés ele ficou como um zagueiro pela esquerda, não entendi porquê. Né? Tu tinha que ter jogadores pesando na última linha e o Inter não tinha. Né? Então ficou meio complicado assim, não entendi o porquê do Moisés como um terceiro zagueiro, se é o cara que ataca. Né? Ele não é um jogador para ficar construindo de trás, ele não tem essa técnica. Não, né? Então ele deveria ter afundado mais o Moisés e puxado o Tyson um pouquinho mais por dentro. E esse espaço aqui, onde está circulado, era onde eu acredito que os jogadores do Inter deveriam ficar para causar uma dúvida nos jogadores do Novo Hamburgo, tanto no zagueiro quanto no lateral. Né? Porque o Inter ele tentava um jogo no entrelinhas, mas não conseguia. E também não virava tanta bola assim, porque o David ele não está livre, mas se tentasse uma bola por trás das costas aqui para o David fazer uma infiltração, poderia ser uma opção. Né? Foi pouco explorado esse 1 contra 1 do ponta contra o lateral. Foi pouco explorado. E acho que esse foi o repertório que faltou do Inter, né? De conseguir utilizar mais a circulação rápida de bola para inverter os corredores e achar do outro lado, do lado oposto da jogada, um homem livre para fazer uma infiltração ou fazer 1 contra 1, que o David é muito bom no contra 1. E aqui o Tyson em condução e velocidade, o Tyson é um dos melhores do Brasil, e isso não tem quem discute. É muito difícil tirar a bola dele, né? E aqui, mais uma vez, ele puxa o contra-ataque, o jogador tenta puxar a camiseta dele, o Tyson se equilibra, fica em pé, ainda dribla um jogador e aí
faz o passe para o Caio. Se o jogador não derruba o Caio, provavelmente ele ficaria num cara a cara com o goleiro. Mas houve a falta, o juiz deu a falta, né? Deu amarelo para o jogador do Novo Hamburgo. Mas foi, na minha visão, um jogo meio pobre do Inter, né? Pouco repertório. Teve algumas coisas boas, que principalmente foi a roubada de bola no campo de ataque, mas as tomadas de decisões após essa roubada de bola não foram muito boas, né? Passes ruins, aquela hora H, né? Para tu fazer um passe com mais tranquilidade, uma jogada mais frieza para um contra um, ao invés de tentar drible e fazer o passe para o jogador que está mais livre, em condição de marcar o gol. Então, faltou essa tranquilidade. No segundo tempo, o Inter, na minha visão, se desorganizou, não conseguiu criar. O Novo Hamburgo marcou muito bem e foi muito bem nos contra-ataques. O Inter sofreu bastante nessa transição defensiva, mais uma vez, né? E aí fica também a questão de a não utilização dos jovens, né? Porque falam que tem que usar o time titular, mas qual que é o time titular, né? Porque se o time titular não consegue ganhar do Novo Hamburgo, com todo respeito ao Novo Hamburgo, que até agora está invicto no campeonato, mas, pô, se não consegue ganhar, então pelo menos bota os guris para jogarem, para ver se realmente vai agregar no time durante o ano, para não gastar com um jogador que não precisa daqui a pouco e pode usar um jogador da base, né? Tu tem o PV, que hoje poderia muito bem jogar no lugar do Moisés, por ter características que agregam na partida, né, no contexto da partida, e ele não jogou. Tu tem um Johnny que foi muito bem no segundo tempo contra o São Luís, né, pressionando, sendo agressivo, sendo proativo, e ele também não entrou. O Lisieiro, que tem uma qualidade de uma relação com bola para fazer passes mais verticais do que o Dourado, foi embora e o Dourado ficou. Um jogador que, mesmo tendo bons acertos em desarmes, não é um jogador que tem um bom deslocamento para fazer essa pressão, sendo o único volante. E o Lisieiro já é diferente, ele consegue fazer esse deslocamento e subir essa pressão para marcar e tirar tempo do jogador adversário. Tudo bem que ele estava com amarelo, né? Mas fica essa questão assim, né? Por que o Kaique Rocha não jogou, por exemplo? Né? O que aconteceu com o Taular? Ele não vai ganhar nenhum minuto no Gauchão. O Gauchão é para testar, é para ter rodagem do elenco, né? Então fica essa grande interrogação do que vai ser do Inter em relação aos jogadores da base e jogadores mais jovens, né? Hoje um dos jogadores mais jovens do elenco, antes de sair o mercado, né, que ele saiu lesionado no treino do jogo, era o Bruno Mendes, né, que nem é nosso, né? Então fica essa questão assim, por que não o Kaique Rocha de repente no lugar do Bruno Mendes para fazer uma dupla com o Cuesta, para ver como é que eles jogam juntos, né? Por que não o PV no lugar do Moisés, que é um cara mais agudo e mais agressivo num contra um? Então fica esse grande ponto de interrogação para a base, para a gestão de grupo, principalmente com os jovens, né? Também não entendi o porquê que o Lucas Ramos foi cortado do jogo, né? Ele estava na lista de relacionados, mas não foi nem para o banco. O Lucas Ramos poderia ter sido um que tem um bom chute de média distância, daqui a pouco, e ele é um cara que arrisca bastante, então daqui a pouco é um cara que consegue criar alguma chance no meio disso, né? A gente pouco viu do Lucas Ramos até aqui, porque ano passado ele se machucou, teve uma lesão grave, né? Ficou bastante tempo fora. E aí agora que ele pode voltar para se sentir mais seguro, ter mais confiança, ele não joga num jogo que tem um pouco da característica que ele pode agregar, mas também o Medina não conhece, porque não coloca no jogo. Então fica esse questionamento, né? As críticas têm que aparecer quando o resultado não sai e coisas que foram prometidas não são colocadas no campo, né?
A teoria é muito fácil, mas na prática é completamente diferente. Mas é isso, essa é a análise pós-jogo. Me diz aí nos comentários o que tu achou do jogo, o que tu espera do Inter nesse gauchão. Se tu curtiu o vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal, vai ajudar bastante a gente a crescer. Beleza? Tchau, tchau.